Olá, irmãos. Bom dia. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 19 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Qual é o problema de termos só conhecimento? Bem, o grande problema de termos só conhecimento é acharmos que nós precisamos só disso. É acharmos que nós já somos autossuficientes. Eu, por exemplo, ainda continuo a estudar. Estudava quando era criança, adolescente, jovem, e agora adulto, sigo estudando. Não mais numa escola comum, não é? Mas numa academia. E é triste e ao mesmo tempo complicado ver professores, pessoas que estudaram muito mais do que eu, que pensam que já não são mais humanos, que não estão mais no nível da maioria das pessoas. Eles pensam que são acima da média, para não dizer, pensam que são Deus. O problema do ser humano é que muitos pensam mesmo que são Deus, ou acreditam que são. Outros têm certeza. E muitas vezes o conhecimento faz isso. Mas por que, Thomas? E aí, mais uma vez, respondendo a nossa pergunta de hoje, é porque o conhecimento traz poder. E poder vicia. Ou seja, quanto mais as pessoas estudam, mais elas pensam que têm toda a autoridade necessária para poder ensinar os outros, massacrar os outros e até mesmo aprovar, desaprovar, seja lá o que for. O ser humano, ele pode ser extremamente gentil e afetuoso, mas dependendo da sua concepção, ele também pode ser extremamente cruel. E esse é mais um dos perigos de termos só conhecimento. O conhecimento apenas, muitas vezes, ele não nivela as pessoas. Ele faz muitas pessoas pensarem que são onipotentes. Por isso que eu usei o termo Deus, porque só Deus é onipotente. Mas o ser humano muitas vezes acredita nisso. Assim como alguém que tem algum tipo de deficiência neurológica, ou até mesmo de ordem cromossômica, ou talvez na questão mesmo cerebral, muitos acreditam ser Napoleão Bonaparte, outros já acreditam ser Van Gogh, outros pensam ser Tiradentes, Carmen Miranda, Jesus Cristo. Em outras palavras, como diz o texto que nós lemos hoje, a sabedoria humana, o conhecimento humano é loucura diante de Deus. Porque muitas vezes ele quer exaltar o ser humano. Só que eu queria deixar uma coisa clara para você. Deus não quer exaltar o ser humano. E também não quer rebaixar. O que Deus quer apenas é mostrar a nossa verdadeira condição. É quem nós somos de verdade. Porque se iludir, se enganar, é extremamente deprimente, é patético
E na maioria dos casos, no final, é frustrante. Porque um juiz, por exemplo, que ora teve autoridade sobre muitas pessoas, que ora teve condição de destinar o que muitas pessoas iriam ou não fazer, muitas vezes depois de tudo isso ele percebe que ele continua vazio, ou que ela continua vazia, simplesmente porque o conhecimento não é tudo. O conhecimento, ele não pode dar ao ser humano o que ele mais precisa. Tá, e se ele não pode dar ao ser humano o que mais precisa, o que ele pode dar? Isso é uma pergunta importante, porque veja, se você está com fome, o que você mais precisa? Comida. Não adianta você beber água, não adianta você beber suco, não adianta você beber chá. Não adianta você usar paliativos, você precisa de alimento. Isso pode ser feito 1, 2, 3, 4, 5, 30 dias até, mas vai chegar um momento que a necessidade nutritiva vai falar mais alto. E é assim também na vida de todos os seres humanos. Foi por isso que Jesus, na tentação, parafraseando Deuteronômio, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos, sem dúvida alguma, é da sabedoria de Deus. Em outras palavras, o ser humano se frustra, se arrepende, se decepciona, justamente porque ele escolheu caminhos humanos. E o ser humano, você sabe, a própria Bíblia fala que um cego, palavras de Jesus, mas está na Bíblia, não pode guiar outro cego, porque ambos cairão num buraco. E você percebe como está a humanidade hoje? Você percebe como está perplexo e confuso o pensamento humano? É porque um tenta guiar o outro. E o que acontece? Estamos numa grande cratera. As pessoas não sabem mais nem quem elas são. Se é mulher, se é homem. Olha que coisa triste. A identidade se perdeu, porque se aproximou cada vez mais da sabedoria, entre aspas, humana, que na verdade a Bíblia chama de loucura. Mas a Bíblia também chama Jesus de sabedoria. E o que nós precisamos fazer é olhar para Ele, é ir até Ele, é buscar a Ele. E eu faço uma pergunta para você hoje: por que Deus quer que o ser humano busque a Ele? Respondo: porque só assim o ser humano vai aprender a dar valor. Se Deus ficar apenas indo atrás do ser humano, no entanto Ele convida, mas se Deus ficar indo apenas atrás do ser humano, Ele não dará valor. Sem contar que Deus tem amor próprio. Então Ele espera que o ser humano vá até Ele, porque quem pergunta quer resposta, não é mesmo? Então, cada vez mais que o ser humano vai a Ele, cada vez mais que o ser humano o procura, Ele revela os mistérios, os segredos, os tesouros da realidade que nós precisamos saber. E o interessante é que a Bíblia chama Jesus de sabedoria de Deus. Então o que eu e você hoje precisamos fazer, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, é buscá-lo, é ir até Ele. Porque mesmo que a sabedoria de Deus pareça loucura para o mundo, Deus sempre tem a melhor resposta. Amém? Um bom dia para você, uma boa noite, uma boa tarde, e que Deus te abençoe.